Leitura devocional de 1 Samuel, capítulo 14, verso 1. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquele lado. Porém, não fez saber a seu pai. E estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron. E o povo que estava com ele eram uns 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabode, lembra Icabode, o filho da nora de Eli, o filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Eterno em Siló, trazia o éfode, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha aguda e do outro lado uma penha aguda, e era o nome de uma Bozés e o nome da outra Sene. Uma penha para o norte estava de fronte de Miquimás, e a outra para o sul, de fronte a Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Eterno por nós, porque para com o Eterno nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Tá vendo que aqui Jonatas mostra confiança para com o Eterno. Não importa a quantidade. Estando com o Eterno, se for da vontade dele, o livramento será feito independentemente se esteja com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no teu coração. Segue, eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Eterno os tem entregado nas nossas mãos, e isto nos será por sinal. Veja aqui que isto seria um sinal para que Jonatas soubesse se deveriam subir ou se deveriam ficar onde eles estavam, diante dos filisteus. E assim o Eterno poderia mostrar para ele a tua vontade, uma vez que ele se colocou submisso à vontade do Pai. E continua: Revelando-se eles à guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. Veja que aqui eles já usaram de palavras desdenhosas em relação aos hebreus. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: Subi a nós, e nós vos ensinaremos uma lição. Veja que aqui, novamente, eles usando de palavras malignas, né? Eles disseram: Venha a nós, que nós vamos dar uma lição em vocês. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Eterno os tem entregado na mão de Israel. Perceba como esses sinais que Jonatas disse ao pajem dele eram sinais que poderiam manifestar paz de acordo com a resposta dos filisteus. Porque se os filisteus estivessem de paz, eles diriam: Não suba a nós. E Jonatas não subiria. Mas como os filisteus disseram: Suba, vamos dar uma lição, ou seja, eles realmente estavam buscando a guerra. Então este foi o sinal para que Jonatas subisse. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram uns 20 homens. Somente os dois feriram uns 20 homens, em cerca de meia geira de terra, que uma junta de bois podia lavrar. Aqui ele faz referência à medida.
que eles tinham naquela época, de distância. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu, porquanto era o tremor de Elohim. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia e fugia para cá e para lá. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu de dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aías: Traze aqui a arca do Eterno. Porque naquele dia estava a arca do Eterno com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse a Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se reuniram e foram à peleja, e eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor, e também estes se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Eterno a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue de meus inimigos. Por isso, todo o povo se absteve de provar o pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Percebe aqui como o testemunho revela que o povo teme ser amaldiçoado. É uma coisa do povo inerente. Então, pessoas mal intencionadas podem usar essas coisas para dominar sobre outras. Por quê? Porque sabe que essas coisas o povo teme. E será que Saul ter feito essa conjuração, será que isso foi agradável? Será que isso foi bom? Será que isso teve consequências boas? Vamos ver. Continuando. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurar o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclamaram-se os seus olhos. Então, Jonatas, aqui fica bem claro, ele não estava de rebelião contra o pai dele. E como o povo já estava muito cansado e desfalecido, Jonatas comeu do mel. Então respondeu um do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão. Por isso que o povo desfalecia. Saul deu uma ordem. E o povo desfalecia. Por quê? Porque não tinha comido. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclamaram os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Perceba que Jonatas mesmo disse que o pai tinha turbado a terra por conta dessa maldição, dessa conjuração. Que se o povo tinha ferido os inimigos, quanto mais se eles tivessem comido dos despojos. Então, feriram, porém, aquele dia os filisteus, desde Miquimás até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Ele turbou o povo com essa maldição. Então, o povo se lançou ao despojo e tomaram ovelhas e vacas e bezerros e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. Olha só o que isso revelou, que a insensatez das ordens de um líder faz o povo pecar, como aconteceu aqui, e a gente está testificando destas coisas.
O povo comeu com sangue. Tamanha era a fome que eles estavam. E o que aconteceu? O anunciaram a Saul dizendo: eis que o povo peca contra o Eterno, comendo com sangue. E disse: aleivosamente procedestes, trazei-me aqui já uma grande pedra. Disse mais Saul: dispersai-vos entre o povo e dizei-lhes: trazei-me cada um o seu boi e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Eterno comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um pela sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Eterno. Este foi o primeiro altar que edificou ao Eterno. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-os até que amanheça o dia, e não deixemos deles um só homem. E disseram: tudo o que parecer bem aos teus olhos, faze. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Elohim. Então consultou Saul a Elohim, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-lo-ás na mão de Israel? Porém, aquele dia não lhe respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Eterno que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado, e eu e o meu filho Jonatas estaremos do outro. Então disse o povo a Saul: faze o que bem parecer aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Eterno Elohim de Israel: mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. O Eterno mostrou que o povo estava livre. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Então disse Saul a Jonatas: declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: assim me faça Elohim outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Porém, o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda, vive o Eterno, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Elohim fez isso hoje. Assim, o povo livrou a Jonatas para que não morresse. Uau! Bom, esse testemunho do caso de Jonatas e Saul, ele é uma excelente passagem para se meditar, a fim de alcançar edificação no conhecimento da justiça. Por quê? Porque aqui nós vemos o pai revelou o culpado, mas revelar o culpado não quer dizer que ele também não pode livrar. Veja que o Eterno revelou que Jonas era o culpado, mas o Eterno permitiu que o próprio povo livrasse Jonatas. Foi o próprio povo que livrou Jonatas, como falando pela boca de Elohim, dando argumentos justos de que Jonatas, ainda que fosse culpado, segundo a ordem do pai, ainda que tenha sido uma ordem ruim, uma ordem insensata que trouxe sofrimento ao povo, ainda assim o povo o livrou. E veja que próprio Saul queria cumprir. Saul, ainda que Jonatas fosse filho dele, Saul, pelo temor do Eterno, iria cumprir, matando o próprio filho. Mas por quê? Por conta de uma ordem insensata que ele tinha dado. Mas o pai usou o povo para livrar Jonatas, porque Jonatas foi usado pelo pai. Então, nós precisamos sempre ter muito cuidado e meditar para que possamos, no nosso contexto de vida, dentro da nossa família, sempre estar buscando na palavra
a melhor forma de proceder em justiça, segundo aquilo que agrada ao Pai, e sem que sejamos rebeldes contra ordens humanas, ainda que insensatas, né? Que nós tenhamos sabedoria, buscamos sabedoria do alto, a fim de andarmos em justiça. E aí o que aconteceu? Saul deixou de seguir os filisteus e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, e para onde quer que se tornava executava castigo. E houve-se valorosamente, e feriu as amalequitas, e liberou a Israel da mão dos que o saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi, Malquissoa, e os nomes de suas duas filhas eram estes: o da mais velha Merabe e o da mais nova Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas, e o nome do capitão do exército, Abner. Lembre bem os nomes da família desse capitão do exército, pois ele tem um papel muito importante na história de Israel. Então, o capitão do exército Abner, filho de Ner, que era o tio de Saul, e Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra. Aqui eu tenho por bem ler os nomes com a transliteração que nós temos, visto que são nomes que não é tão necessário que nós o leiamos em sua transliteração original, a não ser palavras e nomes principais, para que possamos entender os significados dos nomes e palavras mais importantes. E houve uma forte guerra contra os filisteus, todos os dias de Saul. Por isso Saul, a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si. Bom, aqui finaliza a leitura de 1 Samuel, capítulo 14, e que o Pai nos ajude a reter todos esses testemunhos e crescer em sabedoria e justiça, a fim de que possamos julgar o nosso contexto de vida segundo a vontade dele. Em nome do Filho dele, que é o Verbo encarnado, a palavra viva do Eterno, em nome do Filho dele, nós agradecemos e louvamos o Pai, que é bendito eternamente. Amém.